Essa semana é uma semana muito importante para nós. É uma semana que vamos entrar em batalhas. Semana que vamos viver a expectativa de um tempo aqui na casa do Senhor, de oração. Então, isso requer de nós mergulhar realmente em nossas vidas. Obrigado, meu filho. Na oração. Eu até pedi aí aos irmãos, os líderes de célula, que pudessem ficar atentos à palavra de hoje, porque a palavra de hoje, geralmente a palavra da célula é a palavra de domingo à noite. Mas eu pedi aos irmãos para que a palavra fosse a de hoje pela manhã, porque hoje, a palavra de hoje pela manhã vai falar sobre oração, e nós estamos vivendo essa expectativa da sexta-feira. E eu espero que Deus, durante essa semana, te visite, fale ao seu coração. Mas eu espero também que você tenha realmente um tempo de oração precioso com Deus. E por isso que Deus falou no meu coração de compartilhar com você uma palavra e fala de oração. Abra a sua Bíblia, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 19. Ô Lucas, faz um favorzinho para mim, 2. Puder desligar essas luzes aqui para mim, por favor? Ou você ou o Vicente? E se puder jogar retorno para mim também, agradeço. Junto com o Line. Então não tem jeito. Vou me superar aqui. Mas eu acho que ela pode ficar de outra cor. Quem achou, diga amém. E levantando-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Desculpe, irmão, eu estou lendo o último versículo. Estou começando pelo último versículo. É a partir do versículo 9. Esse é o último versículo que nós vamos ler. Desculpe, por favor. É a partir do 9. É do 9 ao 19, não somente o 19. Eu estou querendo chegar no final aqui da palavra. É a partir do 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Ele fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te da ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu,
Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebida, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse a ela, ache a tua serva graça, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantando-se de madrugada e adorando perante o Senhor, voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Eu vou pedir para você abaixar sua cabeça, fechar seus olhos. Depois da oração, por alguns minutos, nós vamos ouvir a voz do Senhor pela palavra dele. Então você não vai conversar com ninguém, você não vai se distrair com nada, você não vai olhar para o seu telefone, para o seu smartphone, a não ser se você vai utilizá-lo como instrumento para acrescentar algo na mensagem que você vai ouvir. Então vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Pai amado, nosso Senhor bondoso, estamos aqui na tua casa. Daqui a alguns minutos estaremos partilhando o pão e o cálice, lembrando do sacrifício do teu Filho, do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas agora, Senhor, antes de partilharmos juntos o pão e o cálice, queremos ouvir tua voz. Queremos que o Senhor nos fale nesta manhã e que a partir de agora até sexta-feira a oração seja algo muito mais profundo do que temos vivido. Nos leva essa semana a um mergulho na oração. E por favor, cumpre-se o que está escrito no Salmo 116, por favor, Senhor. Quando o salmista diz: ama o Senhor, porque Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Fale conosco agora, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero falar nesta manhã por alguns minutos, antes de partilharmos do pão e do cálice, falar sobre a oração que Deus ama responder. Oração que Deus ama responder. Desde os primeiros passos na fé, nós entendemos que oração é vital em nossas vidas. Entendemos que a oração não é simplesmente uma prática litúrgica ou religiosa. Oração é fruto de uma vida de gratidão e de intimidade com Deus, o Pai. Vou repetir isso. Oração é fruto, é resultado de uma vida de gratidão e de intimidade com Deus, o Pai. Todo crente deveria amar ter uma vida de oração. Porque pode ter certeza, meu irmão, Deus ama responder orações. Deus ama trabalhar em nosso favor. Há uma canção que diz assim, eu não vou cantar, fique tranquilo. Alguém falou graças a Deus aí, e eu acho que não foi a minha esposa, a outra não tem problema não.
Eu não vou cantar. Mas há uma canção que diz assim: é meu todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. Quantos lembram dessa canção? É você do meu tempo, graças a Deus. É meu todo o meu trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. Pastor Hermínio pregou na quinta-feira, aniversário da primeira igreja batista de Campos. Estava lá representando a associação. Ele pregou sobre Ezequiel 22:30, que diz que busquei alguém que se colocasse na brecha perante mim, a ninguém encontrei. E ele citou uma frase, que não é dele, é outra citação de outra pessoa, mas uma frase interessante que vai de encontro a essa canção. A frase diz o seguinte: alguém disse: o homem trabalha, trabalha e trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. De novo, o homem trabalha, trabalha e trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Então deixa eu insistir com você nisso. Todo crente deveria amar ter uma vida de oração. Vida de oração, meus amados irmãos, é de fato vital em nossas vidas. Quando nós estamos lá na classe dos novos convertidos, eu sempre faço uma profissão de fé, e a gente sempre faz aquela pergunta, né? Você promete ter uma vida regrada de leitura da palavra, de oração? Todo mundo promete. Eu acho que todos nós prometemos isso lá quando passamos pela classe de novos convertidos, a antiga classe catecúmenos. Né? E aí vem as dificuldades da vida, aí vem a agenda cheia, outras prioridades. Prioridades que não são mais prioridades do que a oração. E aí a gente faz da oração uma vida, desculpa usar o termo, relaxada. E achamos que ter um tempo de oração antes de comer, antes de dormir, é de fato uma vida de oração. Uma vida de oração sadia é aquela que nos leva para perto de Deus e nos leva a grandes transformações da nossa própria vida. Quando você tem uma vida de oração e você se aproxima de Deus, e quanto mais você se aproxima de Deus, sua vida é transformada dia a dia. De fato, você está vivendo uma vida madura, sadia de oração. E quem não quer que a sua oração seja respondida, na verdade, meus irmãos, Deus responde todas as nossas orações. Toda oração que você faz, Deus responde. E Deus tem 3 respostas: sim, não ou espera. Deus responde às nossas orações com sim, com não ou com espera. O livro do profeta Samuel, o primeiro livro do profeta Samuel, ele tem 3 personagens que são assim os mais importantes do livro. Samuel, o autor do livro, Saul e Davi. Saul, o primeiro rei, Davi, o segundo rei. E Samuel vai ungir tanto Saul como Davi. E Samuel é filho de uma mulher que, permita-me colocá-la como uma também das principais personagens desse livro. Ou melhor, a primeira pessoa de personagem presente nesse livro.
ativa. Porque é a partir dela que vai acontecer muitas coisas dentro desse livro. E a primeira é que a partir dela que vai nascer Samuel, o autor do livro. Essa mulher é Ana. Ana tem um significado interessante. Tem algumas Anas aqui, então guarde isso. Ana significa graça. Ana é esposa de Eucana, um efraimita. E a Bíblia vai dizer que ele tinha outra esposa chamada Penina. Acontece que todos os anos Eucana ia a Siló para oferecer sacrifícios a Deus. Todos os anos. Uma vez por ano, Eucana levava sua esposa e seus filhos, que ele tinha com Penina, para oferecer sacrifícios ao Senhor. Só que Ana, ano após ano, voltava para sua casa amargurada. Porque naqueles dias, o pai de família, o sacerdote da casa, ele oferecia sacrifício por todos. Por ele, pelas esposas e pelos filhos. E ela ficava triste porque o seu esposo dava porção dobrada pelos filhos que ela não tinha até então. Sabe o que eu acho interessante? Quando eu li o texto, Deus falou isso ao meu coração. Eu tenho plena convicção do que eu vou te falar. O texto vai dizer que Eucana oferecia porção dobrada por Ana, por filhos que eles não tinham. Ou seja, ele com Ana. E sabe, quando eu li isso eu pensei assim, será que Deus não viu isso? Será que Deus não viu o coração de Eucana? Desse marido que chega a dizer para sua esposa, quando a viu triste, amargurada, eu não sou melhor do que 10 filhos? E ele oferece porção dobrada mesmo não tendo filhos? Será que Deus não viu isso? Será que Deus não viu que Eucana oferecia sacrifício por filhos que ele ainda não tinha? Sim, Deus viu e ouviu. Por que eu creio nisso? Porque nenhum sacrifício que nós fazemos a Deus, debaixo de submissão, de adoração, e no nosso caso, pelo nome de Jesus, será em vão. Eu vou repetir. Nenhum sacrifício, e quando eu falo sacrifício, não estou falando de matar animal, nada disso. Sacrifício, uma vida de sacrifício vivo, como diz Paulo lá em Romanos 12. Quando nós oferecemos algo a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável, é impossível Deus não tomar esse sacrifício. O que eu quero dizer com isso? É claro que Deus, ano após ano, pegava o sacrifício de Eucana e estava guardando isso em seu coração. Na verdade, meus irmãos, Samuel é fruto do sacrifício do pai e da oração da mãe. Vou repetir. Samuel é fruto do sacrifício do pai e da oração da mãe. Então, meu irmão, meu querido esposo que está aqui nesta manhã, o sacrifício que você faz por sua família, juntamente com a oração da sua esposa, pode gerar bênçãos em sua casa. Só que Ana não tinha ideia de que Deus estava tomando o sacrifício do seu marido. O seu ventre estava fechado. E é aqui que vai nascer uma das mais lindas e profundas histórias da Bíblia. A oração de Ana. Eu quero trazer alguns elementos. Eu vou chamar de elementos que movem o coração de Deus, a mão do Senhor
em nosso favor. A partir de Ana. Mas é lógico, é óbvio, que não são somente esses elementos que vamos ver a partir de Ana que movem a mão e o coração de Deus. Evidentemente que existem outros, mas eu quero me ater aos que estão aqui contidos em Ana. Eu quero dividir com você por alguns minutos que tipo de oração Deus ama responder. Em primeiro lugar, oração que Deus ama responder é aquela que nasce na dor, na amargura de alma. Eu posso repetir? Oração que Deus ama responder é aquela que nasce na dor, na amargura de alma. O texto vai dizer que Ana está amargurada. Versículo 10. E ela orou ao Senhor abundantemente. Ou seja, tanto no que diz respeito a tempo, como no que diz respeito à profundidade. Então a sua oração foi longa no tempo e profunda na alma amargurada. Todos os anos era a mesma coisa. Eucana oferecia sacrifício e Penina ofendia, vilipendiava, zombava de Ana. E ano após anos, a alma de Ana ficava amargurada. E chegou um ano em que o consolo do seu marido não lhe foi suficiente. Agora tem um negócio assim interessante, que deve ser prática em nossa vida. Porque uma hora você vai estar com a sua alma amargurada. Em algum momento da sua vida, a sua alma vai estar amargurada. Nem todo dia é dia de céu de ouro. Tem dia na nossa vida que o céu é de bronze. Nem todo dia você vai orar com sorriso nos lábios, porque você acabou de receber uma graça. Tem dia que você vai orar com a sua alma amargurada, porque alguma coisa está tocando a sua alma, trazendo alguma dor ao seu coração. Só que tem uma coisa em Ana aqui que me chama a atenção. Ela sim estava com a alma amargurada, mas ela não estava conformada. Conformismo não combina com fé. Conformismo combina com comodismo. E comodismo não agrada a Deus. Vou repetir. Ela estava com a alma amargurada, mas ela não estava conformada. Conformismo não combina com fé. Conformismo combina com comodismo. E comodismo não agrada a Deus. A sua alma estava amargurada, mas ela não estava acomodada. E o Espírito Santo está nos ensinando isso nessa manhã. O quê? O Espírito Santo está nos ensinando que no momento da dor, no momento que a sua alma estiver amargurada, lembre-se de se levantar. Ou melhor, lembre-se de se colocar de joelhos perante o Senhor. Buscar ao Senhor e não se acomodar. Porque Deus está esperando você orar abundantemente, insistentemente. Deus está esperando de você uma oração profunda, mesmo na dor. Você pode estar com amargura, mas você vai lembrar das palavras do apóstolo Paulo: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Oração que Deus ama responder é aquela feita na dor, mas não no comodismo. Amém? Já aprendemos algo com Ana aqui nas nossas orações.
Oração que Deus ama responder. Na dor, sim. Na amargura de alma, sim. Mas não conformados. Segundo lugar, oração que Deus ama responder é aquela que é feita na condição de servos. De novo, oração que Deus ama responder é aquela que é feita na condição de servos. O versículo 11 vai nos dizer que Ana vai usar a palavra servo ou serva 3 vezes. Ela está orando ao Senhor e ela está se colocando na condição de serva. Por 3 vezes, no versículo 11, ela vai dizer: tua serva, tua serva, tua serva. Se colocar na condição de servo quando estamos orando, demonstra humildade diante de um Deus que é dono de todas as coisas e dono da nossa própria vida. Vou repetir. Se colocar na condição de servo quando estamos orando, demonstra humildade diante de um Deus que é Senhor e dono de todas as coisas, inclusive da nossa própria vida. Quando você estiver orando, lembre que você é servo. Lembre-se que você está aqui para servir ao Senhor e para servir as pessoas. Deus ama responder a oração de quem se coloca na condição de servo. Você pode repetir isso? Diga comigo. Deus ama responder a oração de quem se coloca na condição de servo. Eu sei que você é filho de Deus, eu sei que você é, e você é mesmo. Mas lembre-se que quando você está orando, quando você dobra o seu joelho, quando você chora, você está diante de um Deus que é dono de todas as coisas. É dono da sua alma, é dono dos seus dons, é dono dos seus talentos, é dono da igreja, é dono das bênçãos que Ele concede para você. Amém? Terceiro lugar, a oração que Deus ama responder é aquela que é feita com um coração grato, mesmo não tendo recebido a graça. De novo, oração que Deus ama responder é aquela que é feita com um coração grato, mesmo que não tenha recebido a graça ou o que pediu. Versículo 11. A parte final do versículo 11. Depois de se colocar na condição de serva, Ana vai dizer ao Senhor: se o Senhor me der um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela já está prometendo a Deus um filho, ela já está pedindo um varão e está prometendo que esse filho seria um nazireu. Tem uma coisa aqui, irmão, nessa petição de Ana, que, olha, é muita intimidade para falar o que ela falou. Pela lei do nazirato, o nazireu, ele tinha a obrigação de servir apenas 50 anos. Era se eu tivesse 50 anos de ministério. 50 anos. Só que ela está dizendo assim para Deus: Senhor, eu te peço um filho, e ele não será nazireu apenas por 50 anos, não. Vai ser por toda a sua vida. Quando ele diz mamar, eu vou dar para o Senhor. Eu vou oferecê-lo ao Senhor. Então, antes dela ter, ela já está dando. Antes dela ter o filho, ela já está dando para Deus. Isso é um coração grato, irmão. De novo. Antes dela ter o filho, ela já está dando para Deus. O que significa isso? Coração grato. Ingratidão é um dos piores
um dos piores comportamentos do ser humano. Piores comportamentos negativos de um ser humano. Estamos falando de uma mãe que antes de ter o seu filho gerado, já estava disposta a dar para o Senhor. O nosso problema é que nós queremos ver, tocar, nascer primeiro, desfrutar primeiro, para depois oferecer para Deus. Nosso problema é que nós queremos primeiro tocar, primeiro receber, para depois oferecer para Deus. Aí nós corremos o outro risco de dar a sobra para Deus. Ana está nos ensinando como orar nesta manhã. Presta atenção nisso. Ana está nos ensinando como orar nesta manhã. Como é que a gente ora? Agradecendo sem ter a graça recebida. De novo. Ana está nos ensinando a orar, agradecendo aquilo que ainda nós não recebemos. Agora presta atenção. O fato de você não ter recebido não significa dizer que não existe. Porque tudo aquilo que Deus tem para a sua vida está pronto. Está pronto, irmão. O que está pronto para você, que é a vontade e o propósito de Deus, está pronto nos céus. Então pode agradecer. Mesmo se seus olhos não viram, sua mão não pegou, se você ainda não sentiu, pode agradecer. Porque no plano eterno de Deus está pronto. De novo, no plano eterno de Deus está pronto. Quando você pedir com coração grato, Deus vai revelar a você o que está pronto na eternidade. Viu? Como que Deus nos ensina pela sua palavra e por Ana nesta manhã? Senhor, muito obrigado. Eu não tive ainda o que eu quero. E quando eu tiver, eu vou devolver para o Senhor. É do Senhor. Eu sei que está pronto. E o Senhor vai me dar. Porque é plano do Senhor, é vontade do Senhor, é propósito do Senhor na minha vida. Amém, gente? Em último lugar, oração que Deus ama receber. Melhor, que Deus ama responder, perdão, é aquela que é feita com a alma mergulhada no Espírito. Eu vou me ater um pouco mais nisso. Oração que Deus ama responder é aquela que é feita com a alma mergulhada no Espírito. Ana começa com a sua oração amargurada. Mas à medida que ela vai orando, o Espírito Santo vai tomando conta do coração e da alma dela. De novo, porque isso aqui é importante. Ela entra no templo, com a alma amargurada, chorando muito, por causa da dor que ela estava sentindo, por causa da amargura por não ter um filho, e por causa das palavras malditas que chegavam aos seus ouvidos e que atingiam seu coração. Palavras que ofendiam, entristeciam, amarguravam. Só que à medida que ela vai orando, o seu coração vai se acalmando. Ou melhor, a sua voz vai se acalmando e o seu coração vai mergulhando no Espírito. Aí ela demora na oração. E ela é tomada pelo Espírito. O texto diz que somente os seus lábios se moviam. Aí você vai dizer, pastor, o texto não diz que ela orou em espírito. Quem disse que não? Quando Eli olhou para Ana, ele a teve como uma embriagada. Diga comigo, Eli estava certo. Ana estava
embriagada. Alguns não falaram, que parece que está com medo de falar, né? Confie em mim. Aliás, confie no texto. Diga comigo. Eli estava certo. Ana estava embriagada. Ana não estava embriagada do mosto, do vinho, mas estava embriagada do espírito. Eu vou repetir porque você não entendeu, irmão. Ana estava embriagada do espírito, estava cheia do espírito. Somente a sua boca se movia. Ela estava com a sua alma mergulhada no espírito. Ela não estava cheia de monstro que distorce a razão e as emoções. Ana estava cheia, embriagada do espírito, que toma conta do ser, corpo, alma e o nosso espírito, e nos leva à certeza de que Deus se faz presente e que Ele ouve as nossas orações. Aleluia! Tudo que Deus quer é que você mergulhe todo o seu ser no Espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que Ana está fazendo? Ela estava gemendo na presença do Senhor. O Espírito Santo chegou e a visitou quando ela agarrou nos pilares do templo. Uma pessoa cheia do Espírito é capaz de passar horas na presença do Senhor e às vezes até em silêncio. A boca pode não falar, mas o coração fala. E o Espírito fala ao coração. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Mas que tipo de homem? O homem que tenta enganar a Deus. O homem que tenta enganar Deus, o seu coração vai ser enganoso, mentiroso. Mas o homem que está cheio do Espírito Santo, que tenta agradar a Deus, esse homem nunca terá um coração enganoso. Deus vai falar o coração e a gente vai entender que Ele está falando. Está na hora de você e eu de nos agarrarmos aos pilares. Os pilares não do templo. É apenas uma força de expressão para dizer o seguinte: está na hora da gente se agarrar aos pés do Senhor e pedir para o Espírito Santo tomar conta da nossa alma, do nosso espírito, do nosso corpo. Deus ama responder quem tem um coração cheio do Espírito Santo. Eu vou repetir. Deus ama responder oração de quem tem um coração cheio do Espírito Santo. Terminando. Ana teve 2 motivos para orar e pedir Deus um filho. Primeiro motivo. Ela olhou para si mesma. Não se conformou em ser estéril. Esse é o primeiro motivo de Ana ter motivação e orar ao Senhor, pedindo a Deus um filho. Ela olhou para si mesma. Não se conformou em ser estéril. Eu vou falar de cabeça baixa. Não vou falar nem olhando para os seus olhos. Vou falar de cabeça baixa. Não é porque eu estou lendo aqui, não. Eu vou falar de cabeça baixa mesmo. Igreja de Jesus. Você não pode se conformar em ser estéril espiritual. Você não pode se conformar. Aí eu vou levantar minha cabeça e olhar para você. Você não pode se conformar com uma esterilidade espiritual.
Quantos filhos espirituais você já gerou na vida, nessa sua vida cristã, de não sei quantos anos? 2, 3, 4, 5, 10, 50, eu não sei. Quantos filhos espirituais você já gerou? Primeiro motivo de Ana pedir a Deus um filho. Ela olhou para ela mesma. Eu não tenho filho. Sabe qual foi a oração de Raquel? Senhor, dai-me filhos, senão morro. Você já orou pedindo um filho espiritual? Segundo motivo de Ana orar. E aqui eu quero dizer que ela foi conduzida a perceber isso com o tempo. Repare que o texto vai dizer que Eli estava sentado na cadeira. Diga comigo, a vida de Eli. Fale forte, irmão. A vida de Eli começa sentado numa cadeira e termina sentado numa cadeira. Pode ler. Quando a Bíblia começa a falar de Eli, ele está sentado numa cadeira. Quando a Bíblia termina de falar de Eli, ele morre sentado numa cadeira. Ano após ano, Ana entra e lá está Eli, inerte. E nesse ano, ela passa, ela está no templo, ele está sentado numa cadeira. Segundo motivo de Ana pedir a Deus um filho. E aqui eu creio que é Deus quem está conduzindo ela a orar dessa forma. Porque a sua oração, irmão, é quando você tem a sua motivação, mas quando Deus também tem as dele. E Ele usa a sua própria oração para Ele cumprir um propósito. Ana pode não ter percebido, mas o Espírito Santo de Deus levou Ana a orar dessa forma. O que, pastor? Faltava profeta, faltava sacerdote, faltava homem de Deus nesse tempo. Ela pode não ter visto com seus olhos naturais, mas o Senhor a conduziu àquele templo, e o Senhor a conduziu a orar, porque faltava homem de Deus no templo. Eu espero, meu irmão, que não falte no nosso tempo homens de oração, mulheres de oração, profetas, sacerdotes, homens cheios da palavra, homens cheios do Espírito Santo. Eu espero que não aconteça isso em nosso tempo. Mas quiçá que Deus faça isso. Que Deus use as suas orações para que Ele levante em nosso tempo homens e mulheres prontos a serem usados por Ele. O que Deus faz quando um filho dele tem um comportamento como o de Ana, em uma oração? Simplesmente Ele responde. A chave dessa mensagem está no versículo 19. A resposta de Deus está no versículo 19. Você pode ler comigo? Final do versículo 19. E o Senhor se lembrou dela. Que Deus lembre de você. Que Deus se lembre de você. Eu termino essa mensagem com uma grande verdade que poderia ser até outro tema de mensagem. O poder das lágrimas de quem ora. Não é outro tema, eu não vou pregar de novo, fique tranquilo. Mas eu termino falando sobre o poder de lágrimas de quem ora. Eu não sei se você sabe, mas a sua oração ela tem poder e muito poder. Elas são tão poderosas que tem um versículo na Bíblia que a gente quase não percebe, não vê, não atenta, mas está lá. E se está lá, porque Deus está falando através da palavra dele. Apocalipse capítulo 5, versículo 8, vai dizer que as nossas orações são colhidas em taças de ouro. As nossas orações, elas são colhidas
As nossas orações, elas chegam até Deus. E pense comigo, se a taça significa dizer que ela precisa estar cheia. E se ela está cheia, cheia de quê? Cheia de lágrimas, cheia de oração. Então, quando você levantar da sua oração, mais um pouco comigo, por favor. Quando você levantar da sua oração e você perceber que ali ficou alguma lágrima, pela lei da física, essa lágrima vai secar no chão. Ela vai evaporar porque é um líquido que sai de dentro de você. Mas pela lei espiritual, ela é colhida e colocada em uma taça. Por quê? Porque para Deus a sua oração tem poder. Repita comigo. As lágrimas de Ana foram além de Samuel. Você pode dizer mais uma vez? Diga comigo. As lágrimas de Ana foram além de Samuel. As mães do tempo de Ana ficaram com uma inveja. Uma inveja santa que a gente fala por aí de vez em quando, né? Nos dias de Ana, Deus abriu o ventre de muitas mulheres. E as mulheres faziam o mesmo que Ana. Levavam seus filhos para serem consagrados. Samuel já adulto. Tem um monte de menino que começou com ele. Já aos 40 anos aproximadamente, ele olha e tem um monte de profeta. Aí o que ele tem que fazer? Inaugurar a escola de profetas. Sabe a escola de profeta que teve como diretor, cara assim, desculpa o cara, perdão. Uma pessoa como Elias. Sabe a escola de profeta que teve como professor Eliseu? Sabe? A escola de profeta que teve como professor, teve como diretor e professor Elias Eliseu. Sabe essa escola de profetas? Fica comigo, essa escola de profetas começaram nas lágrimas de Ana. Você não sabe o poder que a oração sua tem. Sua oração pode ser muito mais além do que você pede e pensa. Sua oração tem poder para transformar a realidade que te cerca. Posso ouvir um amém? Então lembre-se disso essa semana. Essa palavra será compartilhada terça-feira na célula. Você vai estar lá para você poder compartilhar. E, por favor, me ajude. Uma vez, abrindo um parênteses, eu preguei, não lembro qual sermão. Não lembro qual sermão mesmo. E fui à célula, acho que na casa de Mazinha. E acho que era Evandro que estava dando a palavra. Aí eu anotei o acréscimo. Senhor, me dá a oportunidade para pregar esse sermão em outro lugar. E Deus me deu a oportunidade para pregar em outro lugar aquilo que eu ouvi na célula. Só quem não gostou foi minha mulher, que ela me viu o sermão de novo. Eu vi pregar de novo. Essa palavra será ministrada terça-feira na célula. Você terá a oportunidade de uma célula compartilhar as suas experiências de oração e de ser cheio do Espírito para você viver uma semana diferente. E você chegar aqui na sexta-feira como Ana. Pode chegar até amargurado, não tem problema. Deus vai transformar a sua amargura em felicidade. Mas você vai chegar aqui na sexta-feira, irmão, agarrando esses pilares. Ou melhor, agarrando os pés do Senhor, dizendo para Deus: Deus, eu vim aqui porque acredito que o Senhor ama responder orações. Posso ouvir um amém, irmãos? Fique em pé no nome de Jesus.